A vida no século XXI certamente tem suas vantagens. E as chances são de que, se você tiver algo que precise fazer, é provável que exista um gadget para fazer isso por você. E mesmo que pareça que estamos finalmente vivendo o sonho futurista de nossos ancestrais, existem gadgets por aí que levam as coisas um pouco longe demais. De músicas feitas por aranhas, a um banheiro inteligente que escaneia o seu traseiro. Aqui estão algumas das peças de tecnologia mais ridículas que o mundo tem a oferecer. TV giratória. Se você já tentou espelhar o seu celular em uma TV, vai entender a frustração de ter que reproduzir vídeos filmados verticalmente em apenas um terço da tela. Mas com a ascensão esmagadora do TikTok e outros sites de vídeo baseados em smartphones, essa falha digital irritante se tornou cada vez mais comum. Mas em vez de apenas tornar todos os vídeos agradavelmente horizontais, o mundo poderá em breve ser forçado a se adaptar a essa irritante tendência apenas vertical. E a mais recente invenção da Samsung espera ser pioneira nesse salto para o futuro vertical. Apresento a vocês o Samsung Zero, uma TV giratória que basicamente se parece com um smartphone gigante, destinada a tornar mais fácil do que nunca assistir a vídeos de mídia social. Em seu estado padrão, o Zero fica em uma posição vertical, pronto para o TikTok, que juntamente com vários protetores de tela e relógios digitais, parece tudo menos uma TV. Com o toque de um botão, a tela gira em modo paisagem, pronta para a visualização de vídeo à moda antiga. Mas tenha certeza que há espaço o suficiente ao redor da TV primeiro, porque a tela de 43 polegadas da Zero não vem com bordas protetoras. E considerando os $1.400 que você vai pagar por ela, colidir a tela com seus outros móveis não seria muito ideal. Além disso, os vários problemas potenciais que tendem a surgir da adição de peças mecânicas e móveis a um dispositivo eletrônico levantam a questão: vale a pena? Claro que sua orientação vertical espelha seu telefone em uma proporção muito maior do que uma TV comum, mas fora das mídias sociais não há muito uso para os recursos do Zero. Na melhor das hipóteses, o Zero transforma a maneira como você assiste a vídeos engraçados de gato e stalkeia o Instagram da sua ex. Mas a resolução de tela cheia é realmente necessária para ver que ela já está namorando outra pessoa? Bem, eu suponho que seja um pouco menos humilhante do que descobrir isso usando uma dessas canetas de nariz para smartphone, projetadas por Dominic Wilcox para facilitar a rolagem sem as mãos, mesmo no banho. Tá vendo? Graças à tecnologia, você sempre pode ser mais ridículo. Teias de aranha musicais. Se você pensou que depois de 2020 já viu de tudo, aperte o cinto e prepare-se para repensar tudo que você já viu. Por quê? Bem, porque parece que os cientistas estão a caminho de estabelecer a comunicação com as aranhas. Me desculpe, aracnofóbicos, mas é verdade. E é ainda mais estranho do que você imagina. Alguns pesquisadores nos Estados Unidos deram vida à estrutura de uma teia de aranha, ao traduzi-la em música. Mas infelizmente não é bem a música da Dona Aranha. Ouça você mesmo. Parece algo saído de um filme de terror, não é? Os sons enervantes criados por pesquisadores de Massachusetts Institute of Technology são o produto da tecnologia de varredura a laser de ponta e ferramentas de processamento de imagem. A equipe de pesquisa escaneou continuamente uma teia enquanto ela estava sendo construída por uma aranha e, em seguida, atribuiu a cada fio uma frequência de som individual, que poderia ser acionada para formar a sinfonia de pesadelo que você acabou de ouvir. Mas por quê? As aranhas, geralmente não tendo uma visão particularmente boa, dependem de vibrações para lhe dizer o que está acontecendo em sua teia. Presas capturadas, por exemplo, geram vibrações diferentes das gotas de chuva ou de outra aranha fazendo uma visita. As aranhas já foram observadas batendo seus membros em suas teias e desencadeando vibrações como um método para se comunicar com outras aranhas. Por exemplo, certas vibrações podem ser capazes de influenciar como elas constroem suas teias, ou como elas reagem aos humanos, ou no aspecto mais maluco de todos, podem até permitir que os cientistas estabeleçam uma forma muito básica de comunicação direta com elas. É claro que as aranhas não devem ter muito a dizer, além de você é comida, ou então possa acasalar com você, mas acho que não saberemos com certeza até chegarmos a esse ponto. Só que por mais incrível que possa ser a possibilidade de comunicação entre espécies, os cientistas realmente tinham que escolher aranhas. Ao dar voz a elas, elas podem começar a pedir todos os tipos de direitos de aranha, e provavelmente vão exigir que a gente vá para a prisão por esmagar os seus amigos. Na minha opinião, é melhor deixar as aranhas o mais longe possível dos holofotes. Mas o que você acha? Se você for do time da aranha, aperte o botão de curtir. Se você acha que aranhas devem ser vistas e não ouvidas, clique em se inscrever. Tudo feito? Excelente. Agora de volta à tecnologia ridícula. O robô de rolo. Todos nós já passamos por isso. A natureza chama, e você está com muita pressa para perceber que não tem papel higiênico, até que seja tarde demais. Você tem vergonha de pedir ajuda, e decide que seria melhor morrer ali mesmo. Mas em um mundo onde TVs rotativas existem, você pode apostar o seu último real que os robôs de busca de papel higiênico também foram idealizados. O Robot, criado pela marca de papel higiênico Charmin, foi projetado para proteger você sempre que estiver preso com um rolo vazio. Basta usar o aplicativo móvel e o robô vai te socorrer. Só que por
Por mais simples e possivelmente salva-vidas que possa parecer, esse conceito tem claras brechas. Apesar do robot estar equipado com sensores infravermelhos para ajudá-lo a navegar em sua casa, você ainda precisa se levantar e abrir a porta para ele. Além disso, além das escadas estarem totalmente fora de questão, o robot ainda precisa ser abastecido manualmente, o que significa que ao invés de fazer isso, você poderia simplesmente reabastecer o seu próprio banheiro. E se você pensar bem, quem manteria o robot em outro lugar da casa, quando ele poderia estar estacionado ao lado de um vaso em primeiro lugar? Com tantos problemas no conceito, não é de admirar que Charming ainda não tenha tirado o robot além do estágio de conceito. Se eles estão apresentando mais algumas especificações ou repensando toda a ideia, definitivamente vai demorar muito para fazer o robot valer a pena. Especialmente porque sua única função agora é basicamente anunciar a todos que passem sua jornada que você está preso no trono de porcelana e precisa desesperadamente de papel higiênico. A máscara de voz. Se você é alguém que não gosta de chamar atenção para si mesmo, é provável que tente evitar ligações em público a todo custo. Mas e se eu disser que você pode ter um gadget que permite que você fale ao telefone sem que outras pessoas te escutem? O único problema é que, apesar das intenções de seus designers, se você usar, pode atrair ainda mais atenção do que antes. A máscara de voz Hushme, que a empresa descreve hilariamente como elegante, envolve sua boca e abafa sua voz com a ajuda de um isolamento denso embutido ao redor do bocal. A espuma isolante e hipoalergênica forma uma vedação hermética ao redor de sua boca, criando uma barreira que impede que a maioria das ondas sonoras de sua voz vazem para o espaço ao seu redor. É basicamente como abrir a boca com a mão ou um travesseiro, só que com tecnologia de ponta. Um microfone embutido capta sua voz dentro da cavidade hermética, enviando o áudio via Bluetooth para o seu telefone e depois para a pessoa que você quer que escute. O dispositivo bizarro também vem com sons pré-definidos, que, se ativados, vão tocar em volume alto para as pessoas ao seu redor, sempre que você falar, abafando ainda mais a sua voz. Esses sons incluem ruídos de macaco, esquilos e minions, o que me parece um pouco contra-intuitivo para não chamar a atenção para você. Sem mencionar o fato de que o Hushme basicamente parece um focinho futurista, que alguma sociedade distópica pode colocar em alguém que fala demais. Por outro lado, se você não ligar para o ridículo absoluto desse produto, vai descobrir que as habilidades do Hushme são realmente incríveis, com a fala normal sendo classificada com 50 a 60 decibéis em volume pela American Speech Language Hearing Association. O Hushme reduz com sucesso sua voz para cerca de 25 decibéis, o que equivale a um sussurro bem baixo. Dito isso, além de ser capaz de falar à vontade dentro de uma biblioteca, você provavelmente não teria muito uso para o Hushme, a menos que você esteja divulgando os segredos do governo ou algo assim. Sapatos aspiradores. Hoje em dia não é tão incomum que as marcas se ramifiquem em diferentes departamentos de produtos. Infelizmente, porém, os resultados nem sempre fazem muito sentido. Na Consumer Electronics Show 2017, a Denso, fabricante de autopeças, se ramificou no mundo da moda e da limpeza doméstica, revelando sapatos gigantes que sugam a sujeira do chão enquanto você caminha. Apresenta a você os sapatos aspiradores, também conhecidos como aspiradores de preguiçosos. Infelizmente, ao lado de sua aparência terrivelmente desconfortável e extravagante, os sapatos de vácuo não funcionam muito bem quando se trata de caminhada. Destinados exclusivamente para uso interno, os sapatos ligam toda vez que o seu calcanhar atinge o solo, pois uma alavanca de dínamo na sola gira uma engrenagem que gera uma pequena quantidade de eletricidade. Essa energia alimenta uma peça de sucção do bico na ponta do sapato. Nenhuma fonte de energia externa é necessária, o que é bacana, mas isso também significa que os sapatos não têm um botão de desligar. Não que isso importe. No entanto, mesmo sem um botão de desligar, os poucos que testaram os sapatos aspiradores da Denso disseram que a sucção ruim e o minúsculo compartimento de armazenamento os tornam praticamente inúteis. Parece que, por enquanto, o mundo da limpeza com base nos pés vai permanecer limitado a essas invenções maravilhosamente horríveis. A bicicleta Fleece. Muitas pessoas compram uma bicicleta para evitar ter que andar por toda parte ou porque acham que pedalar é muito menos cansativo do que correr. Mas para quem gosta de correr, mas odeia assentos dolorosos e correntes quebradas, a bicicleta Fleece é um ótimo negócio. Nessa invenção bizarra, os usuários tentam se mover fixados no quadro entre as duas rodas. E eles não são motorizados, se é isso que você está pensando. No verdadeiro estilo Fred Flintstone, a bicicleta Fleece exige que o ciclista ganhe impulso correndo antes de colocar os pés em um conjunto de suportes perto da roda traseira. A empresa alemã Fleece teve a ideia pela primeira vez quando se propôs a refinar um veículo similar, inventado em 1817 por Carl Drais. A Lauf Machine do século XIX, ou máquina de andar, não tinha pedais e dependia do piloto criando movimento de corrida para se dar bem.
Parece muito maluco, mas pelo menos o Lauf Machine não te suspendia no ar com a bicicleta Fliss. Mas o quadro de aparência desconfortável é apenas o primeiro obstáculo no conceito geral. Se o Fliss não tem pedais e é movido a impulso, você consegue imaginar a luta de subir ladeiras? Quer dizer, andar de bicicleta normal e uma ladeira também não é muito fácil, mas pelo menos você não precisa se soltar antes de poder descer para empurrar morro acima. E falando em estar amarrado, com o Fliss sendo projetado apenas para pessoas com cerca de 1,80 m de altura, eu duvido que os menos favorecidos verticalmente entre nós tenham muita sorte em alcançar o chão enquanto pendurados. No final das contas, a ideia da bicicleta Fliss merece elogios por seu potencial divertido de downhill, mas eu não vejo saindo da fase de conceito e nem substituindo a bicicleta tão cedo. Definitivamente não vai ser manchete no próximo Tour de France. Sushi impresso em 3D. Infelizmente, nem mesmo o mundo da comida está a salvo da tecnologia ridícula. Quer dizer, o fato de você poder comprar torradeiras online com estampas personalizadas para dar vida às suas selfies no pão é prova disso. Mas você não deve esperar esse tipo de tolice com o sushi. Quer você ame ou odeie, deve concordar que o sushi impresso em 3D deveria permanecer somente um videogame. Eu não estou brincando, essas coisas realmente existem. Open Meals é uma empresa que quer fazer pela comida o que a Apple fez pela música digital, facilitar o download e o acesso a tudo em um só lugar. Parece impossível, não é mesmo? Bom, parece que não. Em 2019, a Open Meals exibiu a Pixel Food Printer, que imprime sushi completamente comestível. Eu sei o que você está pensando, uma máquina de impressão 3D lenta, cheia de pequenos cubos de peixe. Mas não se preocupe, na verdade não há nenhum peixe envolvido. Em vez disso, a impressora contém um banco de dados com diferentes códigos relacionados ao sabor, forma, cor e nutrientes de vários alimentos diferentes. Depois de escolher o seu sushi, a Pixel Food Printer produz pequenos cubos feitos de um gel comestível, empilhados em um padrão de forma e de cores específicos. Antes de emergirem, cada um desses cubos é injetado com diferentes sabores, cores e nutrientes. Mas como a empresa admitiu abertamente, ainda há muito a ser feito antes que tenha gosto de comida de verdade. Não é bem o que eu chamaria de um discurso de venda sólido, e os visitantes da feira SXSW de 2018 concordaram descrevendo o sabor como sem graça, o que eu acho que é melhor do que ter um gosto horrível. Mas eu acho que não importa, porque se o Instagram ensinou alguma coisa pra gente, é que ninguém realmente se importa com a comestibilidade, desde que a comida seja fotogênica. E o sushi de Pixel certamente vai gerar muitos likes. Quando se trata de praticidade, porém, não vejo pessoas largando de propósito seus peixes envoltos em algas por cubos gelatinosos tão cedo. Do ponto de vista comercial, os alimentos artificiais ainda têm um longo caminho a percorrer, antes que os Big Macs impressos em 3D se tornem de verdade. Especialmente porque a Pixel Food Printer, assim como a maioria das tecnologias que vimos até agora, é atualmente apenas um protótipo. Mas isso não significa que você ainda não pode ter um gostinho do futuro. O Open Meals tem o seu próprio restaurante em Tóquio, o Sushi Singularity, onde servem sushi impresso em 3D com base nas necessidades alimentares específicas de seu corpo. O problema é que para fazer uma reserva, você precisa enviar amostras de seu DNA, urina e outros fluidos corporais com antecedência. E já que isso vai ser usado para determinar a sua refeição e os nutrientes necessários que o seu corpo precisa, pelo menos você não vai ter que se preocupar com o que escolher no menu. Não deve ser o melhor lugar para ir se você estiver com pressa, no entanto. Embora o Open Meals não tenha especificado o tempo que leva para imprimir o sushi, considerando quão lentas são as impressoras 3D mais comuns, é provável que não vai ser fast food. O vaso sanitário inteligente mais inteligente. Já vimos um porta-papel higiênico robótico, mas no jogo da tecnologia de vasos sanitários inteligentes, tem um avanço que leva à coroa de descarga de genialidade, literalmente. Pois quando o negócio é trono de porcelana, existe um banheiro inteligente que faz com que os assentos aquecidos e uma descarga automática pareçam brincadeira de criança. Projetado em um experimento por pesquisadores de Stanford, esse vaso de outro mundo identifica os usuários não apenas por suas impressões digitais, mas também por seus traseiros. Sempre que você se senta no vaso sanitário, ele verifica a sua impressora natural para reconhecer o seu perfil de usuário. Uma vez que você é identificado, o seu dejeto é analisado para detectar várias doenças e certas formas de câncer. Parece muito genial, não é mesmo? Bem, você pode ficar um pouco mais hesitante quando ouvir exatamente como esse banheiro faz essas análises. Acontece que uma das coisas que permite esses recursos é o fato de haver uma câmera no interior. Ela começa a gravar assim que você se senta, e todas as filmagens passam por algoritmos que determinam coisas como tempo de transmissão, consistência de desperdício e volume. Enquanto isso, tiras de uranálise medem as contagens
porcentagens de glóbulos brancos e proteínas em sua urina, que são usadas para determinar o seu estado de saúde. Independente de haver algo errado, os dados coletados são armazenados em um sistema em nuvem para os médicos acessarem mais tarde. Não tenho inveja nenhuma desses médicos que revisam essas filmagens, mas claro que o conceito geral pode ser muito útil na detecção precoce de doenças, e pode ser feito para quem sofre de doenças crônicas, mas duvido que muitos usuários sejam particularmente atraídos pela função de vídeo do vaso. Com a maioria dos dispositivos a apenas alguns toques de serem hackeados nos dias de hoje, tenho certeza que qualquer celebridade usando esse banheiro seria vítima de um vazamento ocasional de seu traseiro. Desculpa o trocadilho. Mas o que você acha? Esse vaso sanitário inteligente iria invadir a privacidade do seu terreno proibido? Ou você está disposto a manter a câmera posterior o tempo todo? Conta pra gente nos comentários. Simulador de beijo de longa distância. Relacionamentos à distância são difíceis, todo mundo sabe. É exatamente por isso que pesquisadores da City University London criaram um gadget que promete resolver pelo menos alguns desses temidos problemas de longa distância. Não, eles não inventaram um dispositivo de teletransporte, mas criaram o Kissenger, um dispositivo destinado a replicar a sensação de um beijo entre dois usuários, independente da distância. Parece loucura, mas é totalmente real, e de uma maneira bizarra, na verdade, funciona. O Kissenger substitui os lábios reais por um pedaço redondo de silicone, no qual você pressiona a boca, que é preenchido com todos os tipos de magia tecnológica. Agora, isso não é sedutor? Depois de emparelhar o seu telefone com um aplicativo especial que permite enviar beijos enquanto ainda faz uma videochamada com seu parceiro, o dispositivo mede a pressão de diferentes partes dos lábios do remetente. Essas medições, então, são enviadas para o dispositivo do destinatário, e os atuadores de movimento para frente dentro do silício exercem pressão externa para replicar o beijo do remetente, ao vivo. O Kissenger simplesmente se conecta à entrada de fone de ouvido do seu telefone e está pronto para ser usado. Mas isso representa um problema. Dado que até agora o protótipo só funciona com dispositivos iOS, o fato de que a maioria dos iPhones não tem mais conectores para fones de ouvido significa que os casais de longa distância não vão poder se beijar muito no futuro. Os amantes de Android, por sua vez, nem vão ter a chance de experimentar, mas talvez seja melhor, pois apesar de um beijo da sua segunda metade distante parecer um upgrade nas videochamadas e mensagens de texto, beijar um pedaço de silicone enquanto olha nos olhos parece a coisa mais estranha de todas. Geladeira de gel verde. Para muitos de nós, nossa geladeira é sem dúvida o espaço de armazenamento mais importante da casa. É provavelmente o espaço de armazenamento mais visitado também, quando uma ida à geladeira era tão emocionante quanto uma viagem internacional. Mas por que viajar para outro país, quando sua geladeira pode te levar para uma viagem direto para o futuro? Em 2010, um designer russo, Yuri Dmitriev, apresentou uma geladeira que parece pertencer a uma espaçonave do ano 3000. Diga olá ao refrigerador BioRobot, um dispositivo de energia zero que mantém os alimentos frescos graças a uma substância semelhante a gel, na qual você pode inserir diretamente as coisas. Esse projeto de protótipo é montado em uma parede horizontal ou verticalmente e não possui forma de motor de resfriamento ou fonte de energia. Tudo o que você precisa fazer é enfiar a comida em seu gel de biopolímero, que não tem odor, mantém a sua posição e é supostamente não pegajoso. Então, como o gel resfria as coisas? De acordo com Dmitriev, o gel é parcialmente composto por inúmeros robôs biológicos, nanobots microscópicos que extraem automaticamente calor de qualquer coisa colocada no gel. Se o que ele diz for verdade, isso pode ser possível devido a um fenômeno físico complexo, em que certos materiais alteram o comprimento de onda da radiação que recebem, resultando em um efeito de resfriamento. Visto que todos os objetos, incluindo alimentos, emitem radiação infravermelha, o gel pode absorver essa radiação e convertê-la em diferentes comprimentos de onda, resfriando a área circundante no processo. Estranhamente, a luz gerada como um subproduto disso pode até ser o que dá à geladeira seu misterioso brilho verde. Por incrível que pareça, Dmitriev não confirmou que esse seja o caso. Na verdade, ele não explicou muito sobre como os robôs biológicos funcionam de forma realista, nem como o gel se tornaria higienicamente viável para o uso a longo prazo. Por exemplo, o que iria acontecer se um saco de comida vazasse dentro dele? Imagina limpar um pouco de sopa derramada nessa coisa. Não, obrigado. Mas deixando de lado a limpeza, se as alegações desse cara forem tão legítimas quanto a sua empresa Electrolux alega ser, a geladeira biológica certamente pode ser um grande passo à frente para um de nossos aparelhos mais usados. Se esse dispositivo de baixo custo de energia e economia de espaço passasse da fase de projeto, essa invenção bacana poderia ser o futuro da refrigeração de alimentos. A única pergunta é, você concordaria em ter uma grande parede verde e brilhante de comida na sua cozinha? Conta aí nos comentários.
Luvas biotecnológicas. Se você está procurando uma maneira fácil de começar a sua transição para um ciborgue, não procure mais. Conheça as luvas de biotecnologia Double Hand, da U-Bionic. Essas peças totalmente ridículas de tecnologia de aparência futurista certamente vão deixar você de queixo caído. Alguns copos também podem ficar caídos, dependendo da sua habilidade de manipular o Double Hand. Feitas de plástico impresso em 3D, as luvas biotecnológicas prendem-se ao redor do seu antebraço, permitindo movimentos básicos de abertura e fechamento de cada mão, controlados simplesmente movendo 2 de seus dedos reais. O dispositivo, que funciona em um sistema enganosamente simples de fios de polia e custa mais de $2.000, pode ser esteticamente modificado ao gosto do usuário, mas isso é praticamente tudo. Além de conseguir carregar o dobro de bebidas em um bar, você vai ter dificuldades para usar uma mão dupla para realizar qualquer habilidade motora, como escrever, pintar ou tocar piano. Os dedos, embora projetados para segurar as coisas com mais facilidade, não podem ser movidos individualmente, o que basicamente torna eles um par de pinças de salada muito caro e complicado. Dito isso, essas luvas de biotecnologia devem ser muito úteis para qualquer germofóbico que queira apertar muitas mãos simultaneamente, ou qualquer bartender que queira fazer mais gorjetas impressionando os clientes. Mas aqui está como levar essas luvas de biotecnologia para o próximo nível. Simplesmente prenda outro conjunto de Double Hands no final do seu primeiro par de Double Hands, depois outro conjunto de Double Hands, e assim por diante. E você vai poder dominar o mundo. E você, já viu alguma tecnologia ridícula que deixaram você coçando a cabeça? Conta pra gente nos comentários. Muito obrigado por assistir e até a próxima.